Olá, pessoas! Nós iniciaremos hoje a leitura do livro O Pacto da Branquitude, de Cida Bento, Companhia das Letras. Introdução. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. David Domenico, Tomás Miranda, Mama, Márcio Bola, Roni Oliveira e Danilo Firmino. Certa vez, quando meu filho Daniel Teixeira tinha 10 anos, chegou em casa muito irritado, dizendo que não voltaria à escola, pois não queria participar das aulas de história sobre escravidão. O responsável por aquele comportamento era um colega de sala branco, que, embora voltava para casa com Daniel, apontou para alguns garotos negros limpando para-brisas no semáforo em troca de algumas moedas e disse de maneira debochada: "Aqueles meninos também são descendentes de escravos. É uma vergonha, né?" Ao ouvir esse relato, fiquei em silêncio, matutando. Naquele dia dormi atormentada. Mesmo depois de uma aula de história em que o tema era escravidão, o menino dizia que era uma vergonha ser descendente de africanos escravizados. Mesmo depois de ouvir as violências e os abusos incessantes sofridos pelos negros, de ver retratos de navios negreiros abarrotados de seres humanos em condições brutais, com o corpo marcado a ferro, de ler que o trabalho que exerciam ao chegar ao Brasil era forçado, o garoto branco disse que ser negro era motivo de vergonha. Daniel não poderia acreditar naquilo. Por isso, no dia seguinte, decidimos fazer uma lista, incluindo os feitos tanto dos escravocratas quanto dos escravizados pelo nosso país. O lado dos escravocratas incluía expropriação de trabalho, violência física e psicológica, estupros, invasões, exploração de recursos naturais e tantas outras barbaridades. Já do lado dos escravizados, era curto. Vieram à força a um país desconhecido para trabalhar, sem remuneração, produzindo riquezas para o colonizador em troca da própria vida. Não havia por que se envergonhar por ter antepassados escravizados. Ao contrário, apenas ter orgulho do que construíram, apesar das adversidades. Daniel ficou mais tranquilo, mas eu não. O colega de sala do meu filho não conseguia perceber que, enquanto branco e com comentários daquele tipo, ele perpetuava um estigma muito antigo, que desde cedo cria diferenças e hierarquias nas narrativas sobre negros e brancos. O menino não via que eram pessoas do grupo racial a que ele pertence, branco, que haviam protagonizado a escravidão dos negros. E isso sim poderia ser motivo de vergonha. Nessa mesma época, eu trabalhava como psicóloga organizacional. Meu cargo me permitia ver como esse imaginário sobre brancos, expurgado, lavado de suas dimensões negativas, por exemplo, do seu lugar de descendência e herança escravocrata, impactava a área de recursos humanos. Não era preciso ter uma lupa para perceber que o perfil de candidatos considerados adequados para as posições mais elevadas na hierarquia das instituições, ou cuja imagem representava a organização, era sempre de pessoas brancas. Embora a população negra seja majoritária entre os pobres e desempregados no Brasil, não há como negar o contingente populacional branco que compõe o imenso grupo das pessoas sem emprego no país, além de brancos fazerem parte da população que mora nas favelas. No entanto, é fundamental observar também que nos altos postos de empresas, universidades, do poder público, enfim, em todas as esferas sociais, temos, ao que parece, uma cota não explicitada de 100% para brancos. Esses lugares de alta liderança são quase que exclusivamente masculinos e brancos. Quando eu trabalhava como recrutadora de pessoal, vivenciei diferentes situações em que essa preferência por brancos ficava evidente. Por exemplo, no processo seletivo para a vaga de secretária num banco, enviei 2 mulheres negras para a entrevista inicial com a chefia e recebi uma bronca por telefone do contratante.
Não te disseram que neste banco não se contratam negras como secretária? Perguntou ele, que não sabia que falava com uma pessoa negra. Não, ninguém havia me dito. Com o tempo entendi. Secretárias são o cartão de visita da empresa. A primeira pessoa que um cliente vê ao chegar. O banco não queria que seus clientes fossem recepcionados e acolhidos por mulheres negras, mas sim por brancas. Fui recrutadora, chefe de seleção e executiva de RH. Algo raríssimo para uma mulher negra naquela época. Construí uma carreira como especialista em processo de seleção e vi cenas como essa se repetirem incontáveis vezes. Eu mesma vivenciei repetidamente o fenômeno de recusa recorrente na busca de emprego, o que me causava dor, dúvidas quanto à minha própria competência e insegurança quanto ao futuro profissional. Em casa, meus pais queriam que tivéssemos uma vida diferente da deles. Meu pai, João, foi motorista a vida inteira. Minha mãe, Ruth, trabalhou por anos como servente num posto de saúde. Meus irmãos e eu, somos em 8 filhos, nascemos e crescemos na zona norte de São Paulo, uma das regiões mais negras da cidade. Não tínhamos na família referência de profissionais que ocupassem cargos de comando em grandes organizações e, igualmente, estrutura para responder às exigências de espaços onde só a elite sempre esteve. Eu fui a primeira pessoa da família a concluir o ensino superior, a fazer mestrado e depois doutorado. Minha irmã Bernadette, assim como eu, fez psicologia. Meu irmão Henrique fez ciências contábeis e a maioria dos outros concentrou seus estudos nas áreas financeira e contábil. Desse modo, Bernadette e eu ajudávamos uma a outra quanto a questões de trabalho, assim como meus irmãos compartilhavam entre si suas experiências. O esforço para superar as barreiras se dava entre nós como observávamos em tantas outras famílias periféricas e pobres. Mesmo assim, nunca vou me esquecer de quando, em dada situação, meu irmão, ainda adolescente, chegou do trabalho e disse para meu pai que estava cansado demais para ir à escola, porque tinha passado o dia limpando os banheiros da empresa em que trabalhava. Irritado, meu pai retrucou que ele não pisaria mais naquela empresa. Você foi contratado como office boy, não para fazer isso. Sua mãe e eu já trabalhamos muito para que nossos filhos não tenham que limpar banheiros, disse ele. Mas quebrar a lógica da história das relações entre brancos e negros no país é algo complexo. Ao mesmo tempo, a escola não era um dos ambientes mais acolhedores para as crianças negras como nós. Por anos me senti invisível na sala de aula, como se não fizesse parte daquele lugar. Para além de qualquer questão com os colegas, como foi o caso de meu filho Daniel, meus professores foram os principais responsáveis por essa minha sensação de não pertencimento. E embora não se falasse muito em racismo e discriminação em minha casa, a consciência racial se manifestava, por exemplo, quando minha mãe insistia para que meus irmãos nunca saíssem para a rua sem documento. Desde cedo vi o tratamento diferenciado que pessoas em cargos de destaque davam a seus semelhantes. Na escola, quantas vezes percebia os professores enaltecerem o esforço de minhas colegas brancas, como eles, de forma afetuosa, enquanto eu ficava sempre às margens, por estar afastada do modelo que eles valorizavam. Minha presença só se fazia notar como exemplo negativo. Quando terminei a escola, pensei que finalmente me veria livre desse tipo de comportamento, mas óbvio, isso não aconteceu. O ambiente corporativo me mostrou que o mesmo ocorre nos mais diferentes tipos de organização. Decidi cursar o magistério. Desejava ser professora. Uma diferente das que tive. Por 5 anos, trabalhei em uma escola de emergência, mas percebi que para tentar entender o que me inquietava, precisaria mudar de área. Foi quando decidi fazer psicologia e trabalhar com dimensões mais coletivas dessa ciência, ou seja, com foco social e organizacional. E tem sido possível viver muitas experiências marcantes a partir dessa profissão. Recentemente, conduzindo um processo de discussão sobre as diversas formas de discriminação que ocorriam em uma organização privada, uma executiva branca fez o seguinte comentário:
Não entendo por que uma organização como a nossa, que se tornou líder em seu ramo sem a presença de negros, tem agora que tratar de racismo em seu ambiente de trabalho. Fiquei paralisada. Na sala, com dezenas de outras lideranças da organização, só se ouvia o silêncio. Nunca havia presenciado uma explicitação tão forte e transparente de supremacia branca em ambiente de trabalho. Quando me recuperei, respondi que provavelmente as métricas da organização não comportavam a perspectiva racial, já que uma empresa como aquela, pulverizada em todos os municípios brasileiros, jamais teria se constituído ao longo de 40 anos sem a participação da população negra em diferentes níveis. Foi o que consegui falar naquele momento. Eu poderia seguir elencando dezenas de experiências como essas. A grande questão para mim sempre foi o não reconhecimento da herança escravocrata nas instituições e na história do país, tema que passei a me dedicar como pesquisadora. Não temos um problema negro no Brasil, temos um problema na relação entre negros e brancos. É a supremacia branca incrustada na branquitude, uma relação de dominação de um grupo sobre o outro, como tantas que observamos cotidianamente ao nosso redor, na política, na cultura, na economia, e que assegura privilégios para um dos grupos e relega péssimas condições de trabalho, de vida ou até de morte para o outro. Acredito que é preciso reconhecer e debater essas e outras relações de dominação para criar condições de avanço para outro tipo de sociedade e outros pactos civilizatórios. Relações de dominação de gênero, raça, classe, origem, entre outras, guardam muita similaridade na forma como são construídas e perpetuadas através de pactos, quase sempre não explicitados. Nesse sentido, concentrei minha atenção na branquitude e nos pactos narcísicos que a mantém. Ou seja, trata-se de compreender a perspectiva que emerge quando deslocamos o olhar que está sobre os outros racializados, os considerados grupos étnicos ou os movimentos identitários, para o centro, onde foi colocado o branco, o universal, e a partir de onde se construiu a noção de raça. Esse foi o esforço ao qual me dediquei nos últimos 30 anos e que procuro apresentar neste livro.